Ok, Lucas, seja bem-vindo. Vamos lá. Bem, boa noite, gente. Meu nome é Lucas. Hoje a gente vai falar um pouquinho da satisfação do paciente e a condução do paciente insatisfeito na cirurgia refrativa, né? Acho que é uma aula importante porque vai meio que fazer uma conclusão sobre tudo isso que a gente já falou nesse ano de 2023, né? Acho que até uma aula não vai ser muito demorada, mas não quer dizer que vai ser falado aqui, não vai ser importante, né? Bom, e durante o ano, a gente viu já que os resultados da cirurgia refrativa já estão bem estabelecidos, né, em relação à eficácia, segurança, estabilidade. Vários artigos foram mostrados aqui. Trouxe alguns aqui só para citar, mas aqui que avalia a satisfação dos pacientes médicos que já fizeram a refrativa, satisfação dos pacientes que fizeram a refrativa por cirurgiões em treinamento, satisfação dos pacientes no monovisão, em altas amiterapias, com zona óptica menores, entre vários outros artigos que a gente já discutiu aqui mostrando isso. Mas como que a gente obtém, como que a gente avalia essa satisfação, correto? Avaliar a satisfação talvez nem seja tanto um problema, a gente por meio de alguns questionários, já tem até alguns questionários já pré-definidos, quando se trata em questão de estudos, que fazem isso, nós mesmos podemos fazer alguns questionários, umas perguntas simples, como se o pré e pós-operatórios, né? Como se o paciente, como está a independência dele com ou sem os óculos, como que está a avaliação dele para a leitura de letras pequenas, letras de tamanho normal, reconhecimento de pessoas à distância ou de uma placa, realização de trabalhos manuais e delicados, se a visão binocular ficou prejudicada ou se manteve, se a visão noturna ficou prejudicada ou se manteve, o seu ato de dirigir. Mas o mais importante, eu diria que é como que a gente faz para conseguir essa boa satisfação. Em resumo, eu acho que isso é baseado num pré-operatório bem conduzido e uma definição de expectativas com o paciente. Então, qual que é o objetivo principal da refrativa? É dar independência aos óculos dos nossos pacientes. Como que a gente faz isso? Primeiro, escolhendo a melhor técnica. Para isso, a gente precisa avaliar as necessidades pessoais do paciente, seu trabalho, seus hobbies, suas necessidades terapêuticas, entre outros vários critérios, juntamente com os exames pré-operatórios e nosso conhecimento médico, a gente escolher essa melhor técnica, juntamente com o que o paciente quer, e a gente atingir esse objetivo de independência aos óculos. Em seguida, alinhar muito bem as expectativas com o paciente. A gente tem que entender, o paciente tem que entender que se ele operou com 20 anos, ele após os 40, 50 anos, ele vai precisar de um óculos para leitura. Ele tem que entender os limites da cirurgia. Às vezes ele tem uma alta metropia, e leu muito sobre o LASIK, o PRK, talvez essa não seja a melhor técnica, a gente tem que partir para uma lente fásca, a gente tem que entender os limites, as opções que tem. Na presbiopia, a gente tem que entender que ela não é curada, mas que a gente consegue, de alguma forma, manejar, contornar, tentar contornar ela um pouco para dar uma boa visão de perto do paciente, né? Às vezes tentando uma monovisão, ou se a gente vai corrigir ele total para longe, ele vai usar um óculos de perto. No PRK, o paciente tem que entender que vai ter uma flutuação visual inicial, um desconforto inicial. No LASIK, ele pode vir ter um olho seco,
que terá que fazer um uso de um lubrificante com um pouco mais de frequência por um tempo. Então, fazendo esse alinhamento de expectativa é extremamente importante para o paciente, para ele entender o que que ele busca, se o que a gente pode oferecer é satisfatório para ele. A gente também tem que, na nossa avaliação, explicar as complicações, né, que apesar de serem raras, elas são existentes, e tem que ter ciência disso, e tem que ter ciência também que isso tem tratamento, né, que algumas queixas momentâneas também podem ocorrer com alguns halos, starburst, glare, visão noturna, e que isso pode ser momentâneo, isso que vai desaparecer com o tempo. Tem que entender que a regressão do grau pode vir a acontecer em alguns casos e ter um bom cuidado de pós-operatório. E a gente tem que dividir essa responsabilidade com o paciente. Ele não pode achar que depende só de nós, médicos, mas ele também faz parte disso. Então, por exemplo, no PRK, ele tem que ter ciência e entender que ele tem que evitar o sol por pelo menos uns 3 meses, tem que usar um chapéu, um óculos escuro, um boné. No LASIK, ele tem que evitar algum trauma, para não correr risco de ter algum descolamento do flap. Então, a gente tem que dividir essa responsabilidade com ele, para ele ter ciência que ele também é importante nesse quesito. Então, acho que, resumindo, nesses 5 itens que eu falei aqui, temos o objetivo principal, escolher a melhor técnica, ter as expectativas alinhadas de forma real com o paciente, explicando suas complicações e com os cuidados pós-operatórios bem alinhados, acho que as chances da gente ter uma boa satisfação são muito altas. Mas como que a gente conduz o paciente insatisfeito? Independente de complicações ou não, não quer dizer, não é garantia que o paciente vai ficar satisfeito. Então, acho que a primeira coisa é a gente saber lidar com as complicações. A gente tem que ter domínio das técnicas dos tratamentos, das complicações. Tem alguns que a gente já foi citados aqui durante o curso, a gente não vai ficar falando de cada uma agora. A gente tem que ter domínio e ter o timing correto, técnica correta de abordagem para isso, para minimizar o máximo algum agravante, alguma baixa de visão. Ter humildade de, às vezes, reconhecer que já passou por um caso que talvez vai além da técnica que a gente tem, que talvez a gente vai ter que referenciar o paciente para algum colega, pedir ajuda para algum outro cirurgião da nossa confiança. Muitas vezes a gente acha que se a gente fizer isso, o paciente vai achar que nós somos maus médicos, mas muito pelo contrário, eu acho que a gente consegue conversando e explicando bem que a gente está, na verdade, demonstrando cuidado e se preocupando com ele. Então, lidar com essas complicações é importante, e tão importante quanto o paciente nem sempre está satisfeito mesmo com o resultado, né? Mesmo obtendo o resultado que a gente quis. Então, por exemplo, mas a gente fez uma monovisão para o paciente e ele pode ficar insatisfeito. Então, a gente tem que saber escutar esse paciente, acolher esse paciente bem, entender o que está afligindo ele, o que ele esperava, o que aconteceu, e saber tranquilizar esse paciente. Talvez possa ser alguma insatisfação, alguma complicação que para nós, né, é algo tranquilo, que a gente sabe que com o tempo isso vai passar, isso vai melhorar, talvez nem seja algo tão grave, mas para o paciente isso é algo novo, é algo que ele até podia ter ciência que poderia acontecer, mas ele não esperava que isso fosse acontecer. Então, a gente escutando esse paciente, tranquilizando ele,
sobre isso, deixando claro que ele pode tirar todas as dúvidas, o consultório vai estar aberto todos os dias para ele, para quantos retornos ele quiser durante esse período. Isso é muito importante. Eu acho que o mais importante de tudo, em conjunto com isso, é ter uma boa relação médico-paciente sempre, desde o primeiro contato com o nosso paciente. Isso acontece já no primeiro, segunda consulta, quando a gente está definindo aqueles 5 itens que eu falei, que é alinhando suas expectativas, definindo seu objetivo, escolhendo a técnica. Então, se desde o início a gente já não mantém uma boa relação com esses pacientes, isso pode ser um problema. Agora, se a gente tem uma boa relação com o paciente, mesmo diante de uma complicação simples, uma insatisfação simples, ou até mesmo uma complicação grave, as chances de a gente conseguir reverter isso, de evitar um processo, evitar alguma coisa pior, mais agravante, eu acho que diminui bastante. Então, eu diria que o mais importante é ter essa boa relação com o paciente, escutar, tranquilizar ele e conduzindo essas complicações conforme a gente já discutiu aqui durante o ano. E é isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado, pessoal. Perfeito, Lucas. Excelente a sua apresentação, bastante objetiva. O Cláudio Cury está online? Boa Tô, noite, doutor Cláudio. Arnaldo. Cheguei Tudo agora bem, mesmo. Cláudio? Eu Tudo. gostaria de ouvir as suas considerações aí a respeito da brilhante apresentação aí do Lucas, por favor. Doutor Arnaldo, eu só peguei os 3 últimos slides, eu não consegui ver o resto, então Ah, eu tô não, então tudo bem. Não, sem capenga. problema. Vamos passar. Reinaldo, gostaria de ouvir aí as suas considerações, por favor. Bom, realmente você foi objetivo até demais. Esse é um tema que eu diria um dos mais importantes. E por isso mesmo ele foi colocado no final do curso, porque todos nós, todos, teremos pacientes insatisfeitos em cirurgia refrativa e em tratamento de ceratocone, principalmente em cirurgia refrativa, que nós estamos tratando de olhos normais. Paciente que tem ceratocone, a abordagem é diferente. Você não está querendo entregar resultado refrativo. Então, a exigência do paciente é muito menor, né? E uma coisa que é muito importante de deixar claro é o seguinte: a insatisfação do paciente ela não é proporcional ao resultado refrativo. A insatisfação do paciente ela é proporcional à expectativa do paciente. Por isso que nós temos que procurar elaborar a expectativa do paciente na anamnese, na avaliação do paciente, antes, para a gente saber se ele tem uma expectativa que a gente pode atender. E o nosso objetivo é atender a expectativa. Eu estou me lembrando aqui agora de um trabalho que eu fiz há muitos anos, ainda na época da RK. Esse trabalho, na verdade, eu orientei e foi realizado pelos alunos da graduação das Ciências Médicas. E nós fizemos um questionário muito objetivo. E os alunos ligaram para os pacientes, dizendo que eram alunos do estudo de medicina, que eles tinham sido operados, esses pacientes tinham sido operados há 10, 15, 20 anos. E eles estavam querendo saber como é que eles estavam. E eu usei um critério que é um dos mais objetivos que existe em questionário de qualquer coisa. Você diz para o paciente assim: a cirurgia não atendeu a sua expectativa, ou seja, você se arrependeu de ter operado. A cirurgia atendeu parcialmente sua expectativa. Ou seja, você tem reclamações, mas você faria a cirurgia novamente. Você atendeu totalmente a sua expectativa. Isso significa que você está tão satisfeito que você não tem nenhuma reclamação. Ou então a cirurgia superou a sua expectativa. Você está encantado com o resultado. Bom, lembrando que essas cirurgias foram feitas há 10, 15 anos, onde muitos desses pacientes estavam já
presbitas e hipermétropes, ou seja, todo mundo usando óculos novamente. E o curioso é o seguinte, que atendeu totalmente e superou foi mais ou menos uns 70% dos pacientes. E eles já estavam usando óculos novamente. Por quê? Porque eles ficaram aí 10, 15 anos, numa época de uma idade mais jovem, sem uso do óculos. Ou seja, a expectativa desses pacientes foi atendida durante aquele período. Eles queriam usar óculos. Então, esse não atendeu, atendeu parcialmente, atendeu totalmente e superou a expectativa, é um critério extremamente objetivo e nos dá uma radiografia muito clara daquilo que nós queremos obter, que é o grau de satisfação do paciente. Bom, lembrar sempre o seguinte, você falou o seguinte, o objetivo principal é independência aos óculos. Eu acrescentaria, o objetivo principal é a independência aos óculos com qualidade de visão. Não adianta você deixar o paciente independente do óculos e ele ter glare, ele ter halos, ele ter queixas de qualidade de visão. Isso não vai torná-lo satisfeito, embora ele possa estar até livre dos óculos, né? Para a gente poder falar em lidar com complicações, eu diria que a abordagem deve levar em consideração duas questões. A primeira, a transparência que você falou e a solidariedade. A gente tem que ser transparente, dizendo que realmente o resultado não atendeu o nosso objetivo e ser solidário com as queixas do paciente. Nunca dizer coisas tipo, o senhor tinha 10 graus, agora o senhor está com 3 graus, o senhor está reclamando. Não, se ele está reclamando, porque aquilo para ele é importante. Você não atendeu a expectativa dele. E não existe nada para estremecer uma relação que você tentar convencer um paciente satisfeito que está tudo bem. Se estivesse tudo bem, ele não estaria satisfeito. Tá certo? Bom, escutar, como você disse, é sinônimo de valorizar as suas queixas. Por menos importante que seja a queixa, para o paciente é importante. Então, é necessário que você explique para ele que essa queixa ela é importante, mas ela não deve ser motivo de preocupação. Ou porque vai melhorar com o tempo, ou porque tem como ser tratada e você controlar, como, por exemplo, no caso do olho seco. O olho seco compromete muito a qualidade de visão. O paciente tem essa percepção de má qualidade de visão, você tem como controlar isso, né? E sempre valorizar as queixas. Nunca diga para o paciente, isso não é nada. Se ele queixou, é porque é importante para ele. Então, você tem que dizer para ele se isso deve ser motivo de preocupação ou não, certo? E eu diria que, na abordagem do paciente insatisfeito, é fundamental a calma. Mas calma não significa você se tornar refém do paciente. A relação médico-paciente tem que ser preservada. E ela vai ser preservada se houver respeito de parte a parte. Respeito ao profissional e respeito às queixas do paciente. Se não existir essa relação, então vai ficar muito difícil você elaborar a satisfação, a expectativa desse paciente. Então é muito importante você manter a calma. Você faça essa comparação com o avião. O avião nos ajuda. A comparação com o avião é muito boa, porque ela é bem objetiva. Imagina, você está num voo que está tendo turbulência, ninguém está satisfeito lá atrás. Tá certo? Porém, é importante que você mantenha a calma. Você imagina se o piloto faz algum comentário mostrando a sua preocupação ou a sua insegurança com uma turbulência. Aquilo que para a gente era uma insatisfação vai se tornar um desespero. Então, a gente tem que manter a calma, mas procurando também não deixar que o paciente nos torne reféns de suas queixas. A gente tem que manter a calma, mas, ao mesmo tempo, a tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar claro que esse problema a gente tem como resolver, ou tem como controlar, e não deixar o paciente também hipervalorizar. Valorizar a queixa do paciente não é hipervalorizar essa queixa, é dar à queixa o que ela tem de real. Um olho seco é uma queixa importante. Mas se o olho seco foi com um lubrificante,
Gente, olho seco é uma das coisas mais desconfortáveis que existe. Você o tempo todo está piscando, aquela sensação que o tempo todo está embaçando a visão. Isso é terrível. É só porque nós não temos olho seco para saber. Mas você pega um paciente que tem olho seco crônico, patológico, a vida dele é um inferno, né? Eu tenho parente meu que tem doença autoimune e que tem olho seco grave, a vida da pessoa fica muito comprometida a qualidade. E ela tem uma visão boa, pinga lubrificante, melhora, mas ela tem que ficar pingando lubrificante o tempo todo, tomando secretagogos, evitando um monte de medicamento que diminui a função lacrimosa. Ou seja, a qualidade de vida é comprometida por uma situação que muitas vezes não é valorizada pelo colega. Bom, deixa o pessoal fazer mais algum comentário, fazer mais uma pergunta para o Lucas. Depois nós vamos apresentar alguns casos de pacientes insatisfeitos, ou então eu posso dar uma aula para vocês, que eu falei com a Arlan no começo, que eu apresentei na Associação Médica há muito tempo. Eu vou tentar, logicamente, falar isso em poucos minutos, porque é uma aula que me foi dada 30 minutos. Eu vou pincelando rapidamente algumas coisas, ou então posso apresentar alguns casos aqui. Então, deixa o pessoal fazer as perguntas aí. Gostaria também de ver a opinião do Cláudio, eu não sei quem mais está na sala aí, mas vamos em frente aí. Perfeito. Pode perguntar, Ana. Na verdade, eu queria fazer um comentário que eu acho assim importante, que eu já tive pacientes, né, que principalmente ali no primeiro mês da cirurgia, que ficaram insatisfeitos, né, porque ainda, pelo menos no PRK, está em fase de recuperação, da gente valorizar os pontos positivos que aquele paciente teve com aquele procedimento, sabe? Isso, claro que a gente não vai menosprezar as queixas dele, mas eu acho que isso ajuda muito na condução ali durante a consulta. Pelo menos eu tento fazer dessa forma, eu acho que ajuda muito, valorizar as coisas que ele não fazia antes. Isso ajuda muito na condução, porque é realmente difícil, né? Tipo, o paciente satisfeito, a gente começa a falar ali mais essa questão de valorizar os pontos positivos, eu acho que ajuda demais. Coisas que ele não fazia Perfeito. antes. Como o Realmente, doutor Reinaldo falou uma vez, fala assim, acho que foi uma pergunta para a gente fazer para o paciente, eu não lembro exatamente a pergunta, mas assim, o que mais mudou na sua vida com a cirurgia, sabe? Tipo, essa pergunta eu acho que exato. conduz a consulta ali de uma outra forma, de uma outra visão, que às vezes que o paciente tinha, já chegar reclamando, ele já começa a ver as coisas boas que aquela cirurgia trouxe, né? Exato. É muito importante também, Ana, que na fase, no pré-operatório, o doutor Lucas comentou isso, o Reinaldo também, na realidade o paciente fica insatisfeito quando as expectativas dele não são exatamente realizadas no pós-operatório. Então é muito importante que a gente dê ciência ao paciente que o objetivo de cirurgia refrativa é reduzir a dependência de óculos e lentes de contato. Em hipótese alguma, a gente pode enfatizar e garantir ao nosso paciente que ele vai ficar livre de óculos. Lembrar que o FDA, quando liberou a cirurgia refrativa a laser nos Estados Unidos, o parâmetro de avaliação de sucesso era se o equivalente esférico estivesse entre -1 e +1. Então, aquele paciente que eventualmente era submetido a uma cirurgia refrativa, se ele tivesse com equivalente esférico nessa faixa, entre -1 e +1, a gente poderia considerar como sucesso. Naquela época, 25 anos atrás, nem se falava em qualidade de visão. Hoje em dia, a gente sabe que não adianta a gente deixar o paciente com o grau zerado e com a pequena metropia, se a qualidade de visão dele não será satisfatória. Então, realmente, você tem razão. É muito importante que a gente lembre aos nossos pacientes os pontos positivos que ele vai ter após a estabilização da qualidade de visão, mas é importante deixar claro que a qualidade de visão só será satisfatória no PRK pelo menos 90 dias após a cirurgia. Então, aquele paciente que queixa que a visão está flutuando, que ele está tendo dificuldade para dirigir à noite, que o olho está lacrimejando, que ele está tendo fotofobia e flutuação na visão, esses são sintomas normais e esperados durante os primeiros meses. Agora, não adianta a gente falar isso no pós-operatório, nós temos que deixar isso bastante claro para o paciente no pré-operatório. Okay?
Muito bem. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta aí ao doutor Lucas? A hora é agora. Pessoal, eu estava conversando com o Reinaldo aqui antes da apresentação do Lucas, e o Reinaldo ele tem uma palestra excelente sobre o que ele aprendeu em 40 anos de oftalmologia. Então, eu acredito que vai ser mais interessante para vocês e mais lucrativo a gente ver essa palestra, essa aula do Reinaldo, do que casos cirúrgicos propriamente ditos. Então, vamos lá, Reinaldo. Você está com a sua palestra aí engatilhada? Vou liberar aqui o share screen e podemos começar. Ô, Cláudio, tudo bom? Doutor Reinaldo, tudo bem? Cláudio, Tudo bem. boa noite, Cláudio. Vamos lá, faça seus comentários aí, por favor. Não, eu queria ver se fazia uma dinâmica diferente aqui. Aham, perfeito. Dos fellows que já operaram cirurgia refrativa ao longo desse ano. Aí eu começaria com o Lucas. Lucas, qual foi a situação mais difícil que você encontrou e como é que você resolveu ou como é que você abordou? Vamos lá. Até que, na verdade, felizmente, eu não tive nenhuma complicação muito importante, não. O Não que é nem aconteceu? complicação, tá? Situação. Sim, aham. O que aconteceu até tem umas 2 semanas, assim, que eu operei um caso e com retorno de uma semana que eu ia tirar a lente, a paciente no olho esquerdo, ela estava com um epitélio frouxo. Ela disse que coçou o olho na noite anterior, não sei se pode ter sido isso em algum momento anterior, mas ela estava com esse epitélio frouxo em meia-lua, não, nem era na área que ablou, até na parte de baixo, assim. E aí acredito que ela já foi com a expectativa que talvez já ia tirar a lente, e estava ela e a mãe dela, eu falei, olha, tem uma parte aqui que não cicatrizou totalmente, que a gente, né, que eu vou ter que tirar, isso aí para regularizar esse epitélio, e a gente vai ter que ficar com a lente aí mais uma semana, mais uns dias até, até revitalizar. Mas está tudo tranquilo, a córnea está transparente, não está no seu de visão, não é nada que você precisa preocupar. Então, eu tranquilizei mesmo a paciente, a mãe, e elas ficaram tranquilas. Então, aí Legal. foi isso. Eu recoloquei a lente, em uma semana eu vi, até sexta-feira lá na Ocular Laser, o doutor Arnaldo estava acabando de passar lá, e aí já estava tudo bem, tudo revitalizado, tiramos a lente e marcamos o próximo retorno. Legal. Ana, você? Na verdade, foi uma situação que eu vivenciei, foi logo no começo do fellow, acho que foi minha segunda cirurgia, acho que foi no primeiro mês, na verdade, foi uma situação meio constrangedora, assim, foi um paciente que ele é de outra cidade, a gente fez monovisão, e ele simplesmente não se adaptou, sabe? Ele ficou muito. Acho que o doutor Arnaldo não deve nem lembrar do caso, foi um dos primeiros. Não sei se você lembra, doutor Arnaldo. A gente até propôs para ele de fazer a correção total, apesar de que eu acho que ele ia ficar mais poliqueixoso ainda, né? Porque depois que faz a pessoa quer ali corrigir, mas é muito pior perder essa visão para perto. E esse paciente era de outra cidade, ele acabou procurando uma segunda opinião. Eu acho que isso acaba mexendo um pouco com a gente, né? Um paciente, às vezes, não sentiu uma total confiança e a gente tratou da melhor forma possível, mas realmente ele não ficou satisfeito com a báscula. E foi esse caso, assim, mais desafiador, na verdade. Outros pacientes eu já fiz báscula, eles já ficaram mais. Sempre tem aquela queixa, assim, né? Tipo, não fica um paciente totalmente satisfeito. Fico, mas às vezes uma situação mais comum deles queixarem. Mas os outros que eu fiz, até que saíram bem, mas esse particularmente não gostou. E foi isso, ele ter procurado uma segunda opinião, isso mexeu muito comigo, mas esse foi, eu acho que, assim, o caso mais desafiador, talvez. Legal que você foi em frente depois e fez outros casos. Bacana. Foi logo no começo, eu acho que foi meu segundo caso.
Ele é de Araçuaí, esse paciente. Meu Deus, eu, nossa, ficava desesperada quando ele chegava, ele causava na recepção, enfim. Foi Não. isso. Maria, Eu, assim, não, graças a Deus, não tive grandes problemas. Mas eu operei uma vez um casal, uma mulher e o marido. Os dois fizeram PRK. E eles ficaram, como eles operaram no mesmo dia, eles comparavam um com o outro, assim. Ah, mas o grau dele era maior, mas ele tá enxergando melhor agora. O meu era pouco, agora a minha visão tá muito embaçada. Isso nos primeiros dias. Então eles ficaram muito comparando, ela reclamando muito no começo, que a visão dela tava ruim, tava péssima, do marido tava ótima, como que podia aquilo. E o marido, não, tô bem, tô ótimo, tô maravilhoso. E a mulher, mas como assim? Não tem condição? Mas aos poucos aí eu expliquei tudo, expliquei que cada um era de um jeito, as coisas iam melhorar e tal, tal. Depois ela acostumou e entendeu que o processo dela foi um pouco mais lento. Mas eles ficaram comparando um com o outro. Mas só isso, assim, graças a Deus foi só isso. tudo é aprendizado. Legal, gente. Achei interessante também. E operar parente ou alguém muito próximo? Alguém já fez aí, não? Não. Eu já operei, já. Uma tia minha, na verdade, foi um PTK. Foi difícil também, tá? Que ela chegava na minha casa, ela é da Bahia, chegava na minha casa reclamando pra minha mãe, assim, nossa, tipo, ela não reclamava, sabe? Mas eu vi que não, que ela esperava um pouco mais, porque assim, ela tinha nódulos de Salzmann, então a gente fez para regularizar a córnea, para posteriormente adaptar uma lente de contato rígida, e ela não se adaptou à lente de contato. Então, assim, foi um pouco frustrante, sabe? Mas assim, é difícil operar parente, tá? Mas ficou tudo bem. Legal. Aí a gente vê também um pouquinho puxando a sardinha também para um outro lado meu, que é a lente de contato, né? A gente sempre fazer o teste de lente de contato antes, saber fazer e não ter preguiça de fazer antes da cirurgia. Mesmo que se isso postergue, às vezes o paciente quer e pressiona, e você sucumbe à pressão do paciente, então não queimar a etapa, não. Mas bacana. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ou vamos passar para o doutor Reinaldo aí? Com certeza vai ter coisas legais para poder passar para a gente. Ô, Cláudio, você não, só respondendo a você, eu já operei. Eu tenho uma única irmã. Eu já operei minha irmã, ela era hemétrope e presbítera. E eu fiz uma báscula nela, que eu conhecia minha irmã. Sabia o que significava para ela usar óculos para perto. Isso tem mais ou menos, eu operei ela lá em 1990, por aí, 90 e pouco, né? 94, 95, foram os primeiros casos. Ela está há praticamente 30 anos, nunca mais usou óculos. Muito feliz, ela não reclama. É uma coisa assim que, quando bem indicada, é um caso assim até muito desafiador. O paciente é métrope. E você Paciente fazer uma emétrico é báscula, difícil. você tem que ter muita confiança, conhecer muito o paciente, né? E já operei minha Uhum. mulher também. Mas aí já é outra história, já dá um desdobramento mais longo. Muito bem. Então, eu vou. Vocês querem os casos ou vão falar o que eu aprendi em 40 anos de medicina? A Isso. aula. Como é que é os casos? Ou a Não, aula? eu queria realmente muito o que o senhor aprendeu nos 40 anos, por favor. Vamos lá, então. É, Estão vendo a tela aí? Sim, fotos só. Perfeitamente, Reinaldo. Vamos lá. Bom, lembrando que essa palestra, quando eu a fiz, ela era o que eu tinha aprendido em 30 anos, tá? Já está em 44. Reinaldo, Isso aí entrou é o uma caso aula. clínico. Entrou, isso é a aula. Ah, pera lá. É verdade. Esperei. Tem um negócio, uma tarja para mim me atrapalhando aqui. Espera aí. Tá aqui de baixo. Ó. Aqui, ó. Pronto. Apareceu aí? Perfeito. Então tá bom. Então, gente, é só para vocês terem uma ideia, né? Eu passei por todas as fases de catarata, né? Intercapsular, extracapsular, faco.
fiz muita TREC, lente de contato. A cirurgia que eu mais fiz na residência foi dactocistostomia. Fiz muita RK, TK, IAK e transplante de córnea. Fiz muito transplante de córnea, estrabizo, operei muito estrabizo. Quando eu era médico do Estado, eu praticamente só operava tudo quanto era estrabizo que aparecia no Estado. Eu operava muito estrabizo. Fiz muito transplante. Todas as córneas do Hospital Evangélico, durante mais de 15 anos, eu fazia todos os transplantes. E foi um dos pioneiros a fazer cirurgia com excimer laser, e também já há muitos anos que eu faço análise estromal, manual, e depois ver a técnica do Fenton. É lógico que, com o tempo, a gente vai selecionando aquilo que a gente quer fazer. Hoje eu não faço mais nada disso, tem gente que faz melhor do que eu fazia. Então, eu parei com tudo isso. Hoje eu resumi minha prática, a lente de contato, que eu acho que eu domino razoavelmente, eu não sou um doutor Cláudio, mas eu acho que eu adapto lente de uma forma bastante satisfatória. Eu acho que eu também tenho um conhecimento satisfatório em excimer laser, em anel intraestromal, e em LASIK, anel, com Fenton, também fui dos pioneiros. Então, é sempre lembrando que, quando o paciente reclama de alguma coisa, gente, é sempre um pedido de socorro. Sempre que o paciente está doente, ele está fragilizado. Então, imagine o paciente como um cliente, não é uma pessoa que nos procurou e a gente está procurando, precisando de ajuda, né? Essa relação médico-paciente, que é a base da nossa profissão, ela só é construída quando você demonstra competência e o paciente demonstra confiança em você. Se não existir isso aí, a coisa não vai fluir de uma forma adequada. Hoje, atualmente, né, atualmente não, já de muitos anos, os meios de comunicação puseram ao alcance dos pacientes. Hoje o Google, gente, qualquer coisa você digita lá, você fala com um paciente que tem uma síndrome de Guillain-Barré, ele vai lá, digita no Google e aparece tudo sobre a síndrome. E como que lidar com isso? Isso é bom ou ruim para a relação médico-paciente? Rapidamente, o que vocês acham? Isso melhorou nossa vida ou piorou nossa vida? Rapidamente. Eu acho que ajudou. Ajudou. Todo mundo concorda? Eu acho que piorou. Eu acho que piorou também. Eu acho que ajudou, porque às vezes o paciente já chega com um certo conhecimento sobre determinado assunto, sabe? Não chega tão leigo. Eu diria o seguinte: como lidar com isso? É bom ou ruim para a relação médico-paciente? Eu não faço juízo de valor, eu digo que é inevitável. Então, se é inevitável, você tem que aceitá-la, independente dos lados positivo e do lado negativo. Uma coisa que atrapalha muito a você formar essa relação médico-paciente é o paciente ter a percepção de visita de médico. Você perguntar qual que é o tempo necessário para uma consulta eficiente. O tempo, gente, vai ser aquele que o paciente perceber como você está apressado ou não. Porque a percepção do paciente é diferente do tempo real. Se você passa para ele que você está ansioso para terminar aquele atendimento rapidamente, aquela consulta é rápida. Se você demonstra calma, ouve o paciente, ele vai achar que aquele tempo foi satisfatório. Então, o tempo real é diferente e depende mais não do relógio, mas da forma como você conversa com o paciente. Uma consulta, ela pode ser objetiva, não levar muito tempo, mas não precisa ser apressada. É diferente. O pouco tempo da percepção de você estar apressado. Né? O que você passa a percepção de apressado para o paciente? Quando você não deixa ele falar. Você pergunta, você não deixa ele falar, então ele passa a percepção de que você não usou ou ele não teve aquele tempo satisfatório para ele. Então, tem algumas dicas. Escute com atenção, mas evite divagações. Ele começou a sair do assunto, você volta ele para o assunto. É como se fosse uma reta que você quer a menor distância entre dois pontos. Ele começou a dar uma curva, você joga ele na reta de novo. Não passe isso sem passar a impressão de pressa. Tá certo? Deixe claro o que ele tem e como deve ser o tratamento. É isso que ele quer. E sempre que você terminar uma consulta, gente, eu sempre termino a consulta dessa forma.
Vocês devem ter visto, inclusive, lá na Ocular Laser, quem me acompanha. Você tem alguma dúvida? Em caso de novidade, não deixe de fazer contato. Muito obrigado pela sua visita. Estamos às ordens. Gente, isso aqui não é uma coisa simples, não. Isso aqui é necessário. Não existe medicina sem paciente. Ou então você vai fazer medicina legal, vai fazer patologia, vai fazer medicina do trabalho, essas coisas. Mas nós que mexemos com vivos, né? Então a gente tem que ter essa percepção de gratidão. Nós temos um absurdo de médico. O paciente nos procurou, só por isso já é um motivo de a gente ser grato a ele. Né? E outra coisa, eu tenho um problema de coluna crônico, gente, que é horroroso, mas eu sempre levanto, eu posso estar com a coluna chiando. Eu apoio na mesa, levanto e levo ele até a porta e sempre procuro terminar a consulta fazendo com que o paciente tenha uma expressão de satisfação. Eu faço algum comentário, tipo, se depender da sua visão, você vai viver muito tempo, porque a sua visão está ótima. Tipo, essas coisas que o paciente sai sorrindo. A última impressão é que fica. Então, passa para ele aquela impressão de satisfação para que ele saia do consultório satisfeito. Né? Não deixe ele sair com a cara fechada. Bom? Então, sempre, tudo que você ouvir de relevante, anote. A melhor forma que a gente tem de manter o paciente sob controle, evitando turbulência na relação médico-paciente, é você ter um prontuário bem feito, tá certo? Eu sempre coloco, às vezes o paciente coloca alguma coisa que para ele é importante, então eu coloco. Às vezes é um médico que encaminhou, eu ponho assim, encaminhado pelo fulano de tal. Minha filha eu vou ter um neto agora e tudo, eu coloco lá, vai ter um neto. Vai fazer uma viagem, eu coloco. Está estudando medicina, qual faculdade? Eu coloco. E quando o paciente volta, eu pergunto por aquele detalhe. O paciente fica muito feliz da gente ter se lembrado daquilo. Certo? E, evidentemente, na anamnese, sempre você deve colocar prognóstico e os riscos do tratamento. Paciente orientado, que a recuperação é parcial, orientado que o glaucoma se encontra numa fase avançada, etc, etc. Sempre anote. Né? Essa charge aqui é meio absurda, mas às vezes o paciente está querendo dizer o que ele está sentindo e a gente não deixa ele falar. A gente está tentando explicar para a gente o que ele tem, está tentando facilitar o nosso trabalho e a gente não deixa ele falar. Então, eu vou sempre citar aqui o Código de Ética Médica. Porque se a gente seguir o Código de Ética Médica, nós não vamos fazer nenhuma infração, não vamos infringir, não vamos estar exposto a nenhum tipo de problema médico legal. É vedado ao médico, artigo 59, deixar de informar ao paciente diagnóstico, prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo provocar dano. Como no caso, por exemplo, como crianças ou pacientes psiquiátricos, etc., onde você deve fazer, então, o seu responsável legal. Vocês vão observar que esse artigo 59 está no consentimento informado da Ocular Laser, que fui eu que fiz há 40 anos, e cito lá esse artigo 59. Por isso que eu dou o consentimento informado. Eu sou obrigado a dar ao paciente todas as informações. Bom, outra questão é a questão de atraso. A principal queixa. Eu tenho um sistema de avaliação lá do meu serviço e é impressionante. 99% das queixas se referem a atraso. A gente sempre está atrasado, a verdade é essa. O paciente traz uma pasta com dezenas de exames. Se a gente já está atrasado, ele pega aquele monte de exame de todas as consultas que ele fez, eu não menosprezo eu não dou pouca importância. Eu vejo aquilo que é mais importante e falo com o paciente, você podia deixar esses exames comigo, que eu quero estudar esses seus exames aqui com calma, e depois, no seu retorno, a gente discute o resultado deles. 70% de todos os exames pedidos por médicos são normais. Veja bem isso aqui. A consulta mais demorada em medicina é a homeopatia, que não tem evidência científica. No entanto, existe uma ótima relação médico-paciente. Será efeito placebo ou aquilo que eu chamo percepção de cuidado? O objetivo nosso como médico é cuidar do nosso paciente. Se você não passa a percepção de cuidado, certamente você vai procurar quem o faça. Né? Então, veja bem, é muito importante que você dê significado às queixas do paciente.
Nunca diga que não é nada. Pode não ser importante, mas para o paciente é. Então, qualquer queixa, você deve valorizar. Você deve lembrar o seguinte, que o paciente sempre valoriza o que ele sente. A gente consegue sempre valorizar aquilo que a gente mede. Você mede a pressão, você vê o filme lacrimal, você vê o cristalino, está tudo normal, você fala, não tem nada. Mas muitas queixas do paciente, ele precisa que você diga para ele que ele está bem, que não é motivo de preocupação. Mas evite falar com ele, não, o senhor não tem nada. Porque se ele foi lá queixar com você, marcou uma consulta, pagou aquela consulta, é porque aquilo para ele é importante. É importante que você também o tranquilize e que dê para ele a percepção de cuidado. Certo? Então, quando você não encontra nada, não diga que você não tem nada. Seu exame está ótimo, seus sintomas não são importantes, isso é muito comum, não se preocupe, etc, etc. Tá aí? Agora, se você disser que não é nada, aí é complicado, porque o paciente vai procurar alguém que valorize o que ele queixa. Então, quando ele sente alguma coisa, aquilo para ele é sério. Se você não encontrou nada objetivamente, considere a possibilidade de ele estar numa fase de alguma fragilidade emocional. Se você perceber que ele está nessa área, você na anamnese, você vai colocar para ele se está tudo bem emocionalmente, se ele está bem na família, no trabalho, no emprego, etc, etc. Se ele começar a colocar que existe uma série de problemas que foge à sua área, na nossa área de tratamento, converse com ele com calma e diga assim, ó, quem sabe não seria bom você ter uma orientação de um colega que trabalha mais nessa área de perda, de angústias, de depressão. Isso pode ajudar a você a lidar com essas queixas. E você sempre deve ter uma lista de profissionais de referência. Porque você, tendo uma lista de bons profissionais, você também vai participar da lista desses bons profissionais. Veja bem, isso aqui é outra questão também, gente, que pode abalar muito a relação médico-paciente. Hoje, a gente tem, entre nós e o paciente, uma pessoa que é o técnico de exames. Então, eu pergunto a vocês, a técnica descolou o pêndulo da medicina para a vertente objetiva e interpôs entre o profissional e os pacientes vários aparelhos, muitos exames e alguns técnicos, tornando o tratamento mais eficiente, porém com uma relação médico-paciente mais impessoal. Certo ou errado? Rapidamente. Vamos lá, o que vocês acham? Acho que não. Pode ser, mas acho que não. O paciente chega, ele já vai direto fazer um monte de exame lá, os pré-exames, autorrefração, autonometria de contato, etc, etc, não contato, etc, e topografia, etc. E aí chega para você com aqueles exames. O fato dele ser inicialmente atendido por um técnico, você acha que isso pode comprometer, tornando a relação médico-paciente mais impessoal? Vocês acham Eu sim ou não? acho que, às vezes, depois, como você conduz isso, sabe? Isso pode mudar. Tipo assim, sua condução ali ao receber os exames, ao receber o paciente. Bom, então veja bem, isso está errado. O tempo que eu ficaria lá fazendo aqueles exames com o paciente de olho aberto e boca fechada, eu aproveito aquele tempo para avaliar os exames e propor o tratamento, deixar o paciente se expressar para criar essa relação. Então, aquele tempo que o técnico faz lá, eu ganho aquele tempo na anamnese, na abordagem das queixas do paciente. Então, eu sempre digo para o paciente que esses exames eles são feitos por equipamentos computadorizados e que não interfere em nada ser feito por uma pessoa não médica. Por isso mesmo, não se aplica o Código de Ética Médica, no seu artigo 30, que fala de você delegar a não médicos atos médicos. São equipamentos que o usuário não interfere no resultado, evidentemente, se o exame for bem feito. Então, quando eu vou recebendo aqueles exames, eles já estão lá na clínica, eles já ficam todos online, todos no prontuário do paciente, eu ponho a tela para o paciente e vou falando com ele o resultado daqueles exames. Então, isso dá para o paciente a percepção
de que eu estou vendo aquilo que foi feito e analisando. Essa análise a gente não pode delegar. Então, é vedado ao médico, no artigo 30, delegar a outros profissionais atos e atribuições exclusivas da profissão médica, que não é o caso, porque você não está delegando. O técnico está fazendo um exame computadorizado que não depende da formação dele, porque, na verdade, você que vai interpretar aquele exame. E se o exame não for de qualidade, você vai mandar repetir. Essa aqui, então, é o meu grande problema. O paciente chega no consultório com a cara amarrada porque você está muito atrasado. Fazer o quê? Você está atrasado. Como que você se comportaria, você se colocando no lugar do paciente? E, gente, é muito bom a gente se colocar no lado do paciente. Tá certo? Eu acho que, de vez em quando, seria bom chegar lá no ocular laser e deitar debaixo do laser para vocês verem como vocês vão se sentir. Principalmente se estiver deitado lá embaixo e as pessoas estiverem conversando abobrinha. É uma coisa que me deixa indignado e eu expresso isso claramente com os fellows. O paciente está ali, com as antenas todas ligadas para nós. Então, vamos falar coisas pertinentes. Dá a impressão que vocês não estão nem aí para o paciente e pode, inclusive, errar, porque vocês não estão focados no paciente, então o paciente fica inseguro. Bom, você aceitaria sem desconforto, mesmo que isso trouxesse uma série de transtornos? Você tem outros compromissos. Olha a cara do paciente. O paciente está aqui bem insatisfeito. Se ele percepçou na recepção essa insatisfação, peça desculpa. O paciente aceita esse gesto de humildade, certo? Principalmente se esse atraso for decorrente de alguma desgraça ocorrida com outro paciente. E às vezes você atrasa porque chegou uma urgência, um paciente que ligou pedindo um atendimento de urgência porque ele estava sentindo uma dor, uma coisa qualquer, eu explico para o paciente, desculpa, realmente eu tive um caso, uma urgência, isso atrasou todo o nosso atendimento, o paciente aceita isso de uma forma mais satisfatória. Se você não sabe o motivo do paciente estar com a cara torcida, né? Procure ser agradável, trazer boas notícias e tal. Eu vou colocando só coisas boas. Tente quebrar o gelo, tente fazer com que o paciente se torne mais receptivo, mas nunca retribua o mau humor, porque vai ser desastroso. Você está errado, o paciente estava lá no horário dele certinho. Lembrar que existe uma diferença entre distimia. Distimia é uma palavra grega que significa mau humor. E existe também a distimia, hoje o significado dela é depressão crônica. O paciente distímico é um deprimido crônico. E deprimido, não existe código internacional de doença de chatice. Você não pode classificar o paciente como chato. Você pode dizer que o paciente tem uma depressão. É diferente. Esse paciente precisa de cuidado, precisa de carinho, porque ele é doente, não só do problema oftalmológico, mas do problema emocional. Então, muitas vezes, agradar um paciente com distimia é difícil, certo? Por isso, a opinião dessas pessoas tem um poder maravilhoso. Eu identifico esses pacientes como paladinos. Eu adoro lidar com esses pacientes distímicos. Não estou falando da boca para fora, não. É muito legal. O paciente chega reclamando de todos os médicos que ele já foi. Ele reclama do estacionamento, ele reclama do fuso horário, você dá um bom dia para ele pergunta por quê. Ou seja, é um paciente que ele está de mal com a vida, só que isso não é porque ele quer, isso faz parte da doença, que é a depressão. Só que ele não entende isso como uma depressão. Ou melhor, as pessoas que convivem com ele não entendem isso como depressão e o tratam como uma pessoa inconveniente. Essas pessoas, quando você consegue atender a expectativa delas, elas se tornam paladinas. O que é um paladino? Paladino, gente, são aquelas pessoas que defendem uma causa por acreditar naquela causa, independente de outros fatores. Então, os cruzados, né, que defendiam a Igreja Católica eram paladinos. Eles iam para os cruzados defender a fé cristã. Podia não ter muita fé, mas eles acreditavam naquilo. Então, defendiam, se tornavam paladinos. Quando você consegue atender
a expectativa do paciente distímico, ele vai falar para todo mundo que gostou de você. Aí todo mundo que o conhece como um chato vai dizer: esse médico deve ser muito bom, porque para agradar esse fulano que reclama de todo mundo. Então, entenda essas pessoas como, primeiro, pessoas que precisam de carinho e de cuidado. E segundo, com pessoas que potencialmente vão tornar você uma pessoa muito conhecida, porque vão falar bem de vocês para todo mundo. Mas tem aquelas coisas que às vezes o cara não quer. Às vezes o paciente ele não é um distímico, ele é um paciente de mal com a vida, mas é um paciente que é um mal-humorado, mas que não é patológico. É aquele indivíduo que nada consegue agradá-lo, né? Então, existe esse tipo de paciente. Então, após esgotar todos os argumentos para ter uma relação saudável, quando eu percebo que tudo que eu fiz por esse paciente não foi suficiente, eu dou a ele essa possibilidade. Ô, senhor fulano de tal, eu estou percebendo que a nossa relação médico-paciente não está saudável. Eu não estou conseguindo atender expectativa. Nunca põe a culpa no paciente, eu ponho a culpa em mim. Eu estou percebendo que eu não estou conseguindo atender a expectativa do senhor. Talvez a nossa estrutura aqui também não atenda a expectativa do senhor. Então, eu vou fazer um relatório do seu atendimento e o senhor vai procurar um outro colega. E como eu não vou tratar do senhor, o senhor pode pegar lá, cancelar a nota fiscal, cancelar a guia do convênio. Essa consulta não vai ser computada, você não vai ter nenhuma despesa com ela, tá? Então, um abraço para o senhor, um bom dia, etc, etc, etc. E é a melhor forma de você conseguir evitar um problema futuro, né? Então, se o paciente... Agora, tem aquele paciente que, além de você não manter uma boa relação, ele ainda altera o tom de voz com você, se irrita, esbraveja e tal. Se esse paciente levantar o tom de voz, gente, e se ele não se retratar imediatamente, cancele o atendimento. Isso nunca aconteceu na minha vida, talvez por causa de ações preventivas. Mas eu levantaria, né, porque nunca aconteceu, levantaria para o senhor: deixa eu explicar para o senhor, eu não tenho interesse de atender o senhor pela forma como o senhor está me tratando. Então, senhor, por favor, o senhor pode cancelar seu atendimento lá e o senhor procure um outro colega que atenda a sua expectativa. Abra a porta e convido a retirar se acontecesse uma situação dessa. Isso baseado no Código de Ética Médica. O médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não deseja, salvo na ausência de outro médico, ou seja, em caso de urgências ou que não tem outro médico. Ocorrendo o fato que, a seu critério, prejudica o bom relacionamento médico-paciente ou pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente seu procedimento legal, assegurando-se a continuidade do tratamento, fornecendo todas as informações necessárias. Nesse caso, não tem informações porque o atendimento não foi realizado. Isso tudo sem alterar a voz, sem você entrar no jogo do paciente. Tá? Bom, o que dizer a um paciente que tem uma doença que não tem um tratamento satisfatório? 1. Seja sincero e deixe claro que a doença não tem tratamento. 2. Receite um placebo para aliviar a ansiedade do paciente. O que é que vocês acham que deve ser feito? Essa questão do placebo, eu acho que depende da doença, na verdade, sabe? Porque tem coisa que não vai adiantar, por exemplo, uma retinose pigmentar. Não vai adiantar nenhum placebo. Agora, uma outra coisa, talvez não está vindo aqui na minha cabeça. Talvez, tipo, sabe? Eu acho que Passar uma depende muito. lágrima artificial, É alguma um coisa assim. lubrificante. Você pode passar um lubrificante, mas falar que é para ajudar mas não falar com ela que vai ajudar naquele tratamento, sabe? Mas só para passar um lubrificante, eu acho que ajuda muito, só para ela achar que tá saindo do consultório com alguma coisa, sabe? Ó, eu falo, sabe, gente, que eu sempre evito dizer que a doença não tem tratamento. Eu falo o seguinte: ainda não existe, esse advérbio faz toda a diferença. Eu acho. Ainda não existe um tratamento, mas estudos em andamento são promissores.
Então, eu Doutor falo Renato, só muito uma isso com o observação paciente, com ó. isso. Hã? Eu acho importante também, quando a gente vai contraindicar uma cirurgia refrativa, a gente não contraindicar de cara, às vezes falar, quem sabe, tipo, Não é? não falar. Dá Isso eu tempo ao aprendi paciente ele muito com o administrar doutor Arnaldo sobre. a pancada, porque às vezes o paciente é muito importante. Você dá a É, ideia que ele não pode operar, ele fica muito frustrado. Evite para se frustrar o paciente, né? Então, essa frase, gente, ela é lapidar. Eu falo ela com muita frequência. A medicina é muito injusta com os médicos, na medida que não nos dá toda a solução para todas as doenças. E demonstre sinceridade no seu desapontamento. Se existir pelo menos a possibilidade de estabilizar ou retardar a doença, eu receito. É um preceito hipocrático, né? Curar eventualmente, melhorar frequentemente e consolar sempre. Exemplos de situações no consultório são comuns e que pode gerar um ruído na atividade médico-paciente. Então, vamos falar agora um pouco da nossa atividade. Monovisão refrativa. Isso é muito feito, isso é feito demais em cirurgia de catarata, em refrativa, mas você tem que tomar alguns cuidados. Coloque essa possibilidade como um ganho, mas explique as vantagens e principalmente as desvantagens. O objetivo é sempre reduzir a dependência do óculos e não tornar o indivíduo independente de óculos. Deixe isso claro e também é muito importante você avaliar a profissão, atividades esportivas e hábitos. E observe a reação do paciente ao colocar as possibilidades de óculos para dirigir ou ler por longos períodos. Se ele achar isso aqui, torcer a fisionomia, perceber que você não aceita, não faça. Se não entender, não faça. Se você tiver dúvida, faça um teste com lente de contato. Tá certo? A báscula é mais aceita na cirurgia de catarata, que o paciente já não enxergava, do que na refrativa. Tem que tomar muito cuidado. Lente multifocal é outro fator de muito estresse. Primeiro, que os planos não cobrem as lentes chamadas premium, ou premium. Então, é muito importante que você, primeiro, acredite na tecnologia. Não indique uma lente por causa de questões financeiras. É muito importante você ver também as limitações dessas lentes. Explicar para o paciente que são lentes que tentam restabelecer a visão mais fisiológica possível, mas a melhor lente que existe é a lente natural. Né? Lembrar que sempre dirigir à noite, principalmente em estrada, pode ser um problema. Então, eu coloco mais problemas do que solução com essas lentes. E deixo para o paciente e discuto com ele essas possibilidades. E discuta tudo isso antes. Está aqui uma cadeira, você gastar bastante essa cadeira antes, para não ter que explicar depois. Trocar uma lente não é tão simples e não isenta de complicações. Então, tenha certeza de que esse paciente vai valorizar o que você está fazendo e se você realmente acredita nessa tecnologia. Outra fonte de estresse é quando você faz um LASIK que tem um problema, com flap, você faz um PRK que tem um raise. O paciente vai para a internet ou vai conversar com outros médicos e aí ele fala assim, doutor, por que o senhor não fez tal técnica? Seja bem transparente com as vantagens e desvantagens. Se você for muito transparente, 90%, 95% vão optar por PRK. Agora, lembrar que o LASIK é imbatível no marketing. O colega que tem muito movimento, geralmente ele faz LASIK. Primeiro que ele usa uma lâmina para 10 pacientes, aí viabiliza fazer até para o plano de saúde. E segundo que o paciente sai de lá encantado. Né? E tem, além disso, a vantagem de não ter raise. Mas 90% dos casos de ectasia ocorrem com LASIK. Caso de ectasia pós-refrativa é outro fator de estresse. Lembrar que o cone se estabiliza muito na adolescência, né? Raramente evolui após os 30 anos. Uma ectasia, por outro lado, pode evoluir em qualquer idade. Por isso que eu falo com vocês, não dê alta para o paciente, acompanhe o paciente periodicamente, tenha uma topografia com uma escala adequada de meia dioptria, né? E, em qualquer alteração suspeita, esclarecer e acompanhar por um possível cross-linking. Ou seja, a ectasia é um problema. Você não estabilizar essa ectasia é um problema muito mais grave. Outra coisa também é a questão de colocar lente nacional ou não. Eu nunca falo mal de uma lente nacional, gente. A lente PMMA é o melhor material que existe em termos de biocompatibilidade. Foi o primeiro material usado por Ridley e é extremamente biocompatível.
A ótica do PMMA é imbatível. O problema é que são lentes que não são dobráveis. São lentes que você tem que fazer incisão, tem que dar ponto. Então, você tem que explicar para os pacientes que as vantagens e desvantagens. Se ele optar pela lente nacional, eu vou colocar a lente nacional, é a opção dele. Mas ele tem que saber das limitações. Lembrando que nós não podemos cobrar insumos, gente. Nós não podemos cobrar lente intraocular, nós não podemos cobrar viscoelástico, cola, botox, nem lente de contato nós podemos cobrar. O serviço ele tem que ser prestado pelo atendimento onde você trabalha. Essa empresa que vai dar nota fiscal. Essa empresa pode, sim, fornecer esses insumos. Então, quando você trabalha sozinho, uma saída que você ia dizer que a lente faz parte do tratamento, é um insumo que faz parte do tratamento. Mas você não pode cobrar o teste. Porque se você cobra o teste, você está cobrando a lente também. Então, você tem que fazer o tratamento, incluindo a lente, cobrar apenas o tratamento e não a lente. Por quê? Então, você vai infringir o artigo 9º do Código de Ética Médica. Medicina não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer forma, ser exercida como comércio. É vedado, artigo 99. Exercer simultaneamente a medicina e farmácia, bem como obter vantagens pela comercialização de medicamentos, órteses e próteses, aqui se inclui a lente intraocular, cuja compra decorre de influência direta em virtude da sua atividade profissional. Ou seja, você indica uma lente e você cobra essa lente. Isso está errado. Fere o Código de Ética Médica. Por que que você, então, não pode, por outro lado, aceitar que o paciente traga essa lente? Eu já tive um caso, gente, que o paciente procurou um médico que não era cirurgião. Esse médico pegou como é que ele fez? Ele pediu a lente intraocular, pediu no distribuidor da Alcon, e forneceu para o paciente, vendeu a lente para o paciente. E o paciente me procurou com a lente na mão. Eu falei com o paciente, ó, essa lente é excelente, mas eu não posso colocar. Porque o Código de Ética Médica me proíbe, porque eu sou fiscalizado pela Vigilância Sanitária, que determina a rastreabilidade dos produtos através de processos com o objetivo de evitar fraudes e adulterações. Eu não sei. Ah, mas foi o doutor que me vendeu essa lente. Sim, mas esse doutor tem que ter rastreabilidade. Esse doutor não faz parte do elo da rastreabilidade. A rastreabilidade é entre o fabricante, o distribuidor e o implantador da lente, e não alguém que comercializou essa lente. Então, eu não coloco hipótese alguma. Exames e procedimentos sem cobertura. Isso é outro. Não, doutor, meu plano cobre tudo. Certo, mas quem tem que dizer isso é o seu plano, não sou eu. Eu não sei. Você vai ver lá no faturamento. Então, nossa profissão tem autonomia e dever na escolha da realização do melhor tratamento disponível. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia de catarata, eu não aceito. Eu tenho o biômetro ultrassônico. Tem, na verdade, 2 biômetros ultrassônicos que não uso há anos. Só uso, às vezes, para fazer medida de comprimento axial em criança, em tratamento de miopia com atropina. Então, eu sempre uso a biometria óptica, faço o ACT com muita frequência para controle do glaucoma, o anel, na maioria dos casos, eu implanto com fento, lente de contato eu utilizo as melhores lentes, e lentes intraocular também eu procuro as melhores indicações para o paciente. Se o paciente não tem cobertura para aquele tratamento, eu não nego para o paciente. Eu falo o seguinte, ó, você procure ver no seu plano. Eu não falo para ele que o plano cobre ou não. A minha secretária fala com ele assim, ó, o seu plano não dá cobertura para esse exame. Aí, se o paciente questiona, a secretária lá do faturamento dá para o paciente o nome do exame, só. O senhor traga para mim o código desse exame, porque eu não tenho código para pedir pelo seu plano. Como não existe o código, não tem jeito de fazer pelo plano. Aí o paciente volta, vai dar trabalho para ele, vai ter que ir no plano, ligar para o plano, voltar, é problema dele. Mas eu só vou fazer o exame quando ele estiver convencido de que aquele exame não tem cobertura. E por quê? Porque o artigo 16 do Código de Ética Médica fala que nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição pública ou privada poderá limitar a escolha por parte do médico dos meios a serem postos em prática para estabelecer diagnóstico e para execução do tratamento, salvo quando é benefício do paciente. Ou seja, eu tenho que fazer o melhor exame e fazer o melhor tratamento. Se o plano dele não me dá condições de fazer o melhor exame e o melhor tratamento, então eu vou ter que fazer isso fora do plano, mas eu não vou deixar de fazer o melhor tratamento para ele.
O artigo 21 diz que indicar o procedimento adequado ao paciente, observado as práticas reconhecidas e aceitas, respeitando as normas vigentes. Evidentemente que eu não posso pedir um exame ou indicar uma cirurgia que não esteja no rol de procedimentos da ANS. O artigo 57, deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento ao seu alcance. Então, por isso que eu falo, mas não, eu não vou fazer esse exame que o seu plano cobre, porque não é o melhor para você. Se existir algum erro de medida, eu estarei cometendo um erro e você tem todo o direito de me questionar. Então, para mim não ter esse tipo de risco, eu prefiro não fazer o exame. Perda de oportunidade. Isso aqui é uma coisa que ninguém fala, mas eu já falo isso há muito tempo. Você deixar de dar um diagnóstico precoce poderá ser responsabilizado pela perda de oportunidade. Coloque no prontuário de forma clara a indicação do tratamento e os riscos de não realizá-los. Então, quando eu digo um ConosLink, uma fotocoagulação de retina, um anti-VEGF, tratamento cirúrgico do glaucoma quando o clínico não estabiliza a doença, tratamento de crianças com atropina, lá na frente, que ele está com 10, 12 graus, teve descolamento de retina. Algum parente fala assim, mas não tinha nada para ser feito, não. Aí o pessoal vai lá, tem um colírio de atropina que podia ter sido dado. Por que o médico não deu? Chama-se perda de oportunidade. Ectasia pós-refrativa. Você pode até ter uma ectasia, mas se você detecta precocemente e trata evitando a progressão, menos mal. O ceratocone. O colega coloca lente de contato, vai trocando lente, e o ceratocone está evoluindo. Lá na frente, muitas vezes você já não consegue nem mais usar lente de contato. Será que não tinha nada para ser feito para evitar essa progressão? Perda de oportunidade. Isso é motivo também de abalar a relação médico-paciente. Adaptação insatisfatória com lente. O paciente não está satisfeito, mas tem interesse em usar lente de contato. É porque muitas vezes ele tem desconforto, baixa visual, dificuldade de manipular, etc, etc. Ou não está mais motivado a usar lente de contato. Vou fazer aquele teste, pediu a lente, começou a usar essa lente, ele volta querendo devolvê-la. Gente, não interessa. Se ele já tem desconforto, baixa de visão, não sabe mexer com a lente, ou não quer mais usar. Se ele não, qualquer situação, pegue as lentes de volta, com os estojos e orientações, eu envio para o laboratório para saber se é aquela lente que eu pedi. E peço um laudo de qualidade. Estou mandando esse paciente está reclamando dessa lente, você podia ver que lente que é essa e se essa lente tem boas condições de uso? Aí eu pego e vejo, porque o paciente também, ele pode pegar uma lente que ele já tinha, qualquer coisa, e devolver e ficar com a nova. Você achar que ele está querendo, vamos dizer, e vai te trazer um prejuízo, pelo menos você faça a coisa de uma forma tal que você não se sinta lesado. E mostrar o laudo ao paciente. Tudo bem, vou receber sua lente de volta, não há problema nenhum, você vai ser ressarcido do que você pagou, porém, essa lente não tem nenhum problema. Então, você não pode dizer que a lente que eu forneci para você estava com algum problema. É essa lente que eu indiquei para você, e essa lente tem ótimas condições de uso. Você não quer usar, tudo bem, vai receitar a lente de volta. Devolve a importância, paga, porque senão você vai ter que pagar muito mais esse negócio de pequenas causas aí que o pessoal vai e ganha, tá? Chega lá, negócio de menos de R$2.000, ele chega lá reclamando que ele comprou uma lente, que não gostou, e tem direito de devolver, de arrepender. É um insumo, é um produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor trata o nosso paciente como consumidor. E, dessa forma, ele tem o direito de devolver a lente. Outra coisa que é muito comum, né? O paciente está usando uma lente de contato. Quanto tempo que dura uma lente de contato? Eu sempre comparo isso com pneu ou comparo com coador de café. Se for uma pessoa tiver dificuldade de entender isso, né? Eu falo assim, não, o pneu não acaba. Você vai ter o pneu sempre, mas ele tem um período de uso. Se ele não está em boas condições, antes que você tenha complicações, você deve trocar. O coador de café, você vai usar ele sempre, ele não vai acabar. Mas o efeito dele, a funcionalidade dele tem tempo de limitação. É limitado. Então, você deve trocar. A lente é assim também. Outra coisa que é motivo também de pendenga, né? De complicação. Indicação de ótica, farmácia de manipulação, produtos necessários ao tratamento. Oclusor,
algum tipo de insumo? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos lá. Indicação de ótica, farmácia de manipulação, algum produto. Mandar lá para uma cirúrgica Gervásio, cirúrgica não sei o quê. Vocês acham que a gente deve indicar ou não uma ótica, uma farmácia de manipulação? Nós estamos fazendo venda casada? Nós estamos lesando o paciente? O que vocês acham? Eu queria a opinião de vocês. Isso é Eu motivo acho de que muita não. confusão. Acho que a gente pode indicar algumas opções. Ah, você indica tal ótica? Ah, eu conheço tal, 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 nunca tive problemas, os pacientes gostam. Até é uma forma da gente ajudar o paciente também, que muitos pacientes perguntam, né? Mas eu acho que indicar vai em tal lugar. Acho que não, acho que você pode dar algumas opções e o paciente escolhe. Excelente, Carolina. Mais alguém quer dar alguma opinião? Eu Não, eu concordo. concordo É também. manipulação também, às vezes tem algumas que não fazem da maneira correta, a gente não tem tanta certeza, eu acho que é bem válido de indicar. Eu Muito acho bem, que por gente. mais que a gente saiba que A ou B pode ser melhor, eu acho que nós não podemos indicar e assumir esse compromisso com o paciente, porque isso pode voltar contra a gente. Mas você falou que aquela ótica era boa e não deu certo. Então, eu costumo, de alguma maneira, orientá-los, mas uma ótica de rede, a óticas que você já sabe que tem aí, que conhecidas, né, que vão te dar um serviço que tem qualidade, acho que são as que você deve procurar. Porque ótica de bairro, em cada esquina tem três. Farmácia de manipulação, a não sei que seja uma única que faça determinada é, manipulação, né? Você tem que indicar nesse caso, mas é, é arriscado, é muito arriscado. Então, é por isso que eu estou colocando. São situações que podem abalar a relação médico-paciente e te envolver numa pendenga. Então, o objetivo aqui é pedagógico. Vou falar o que é que eu faço, o que é que eu aprendi em 40 anos. Quando o paciente pensa, doutor, o senhor tem alguma ótica para me indicar? Eu respondo ele com outra pergunta. Você tem alguma ótica da sua confiança? Se você tiver, faça nessa ótica, porque ótica é tudo confiança. As óticas, eu falo com eles, as óticas geralmente mandam para um laboratório fazer a sulfaçagem da lente naquela armação que você escolheu. Agora, eu te sugiro que você traga aqui para me conferir, principalmente se você tiver alguma dificuldade de adaptação, no caso de multifocais ou lentes regressivas, lentes mais caras, né? Agora, você mas eu queria uma ótica. Se eu me desse o nome de uma ótica aí, porque eu não conheço nenhuma. Eu viro para ele e falo assim, aonde que você vai comprar esse óculos? É num shopping? É no centro? É num bairro? Onde você vai comprar esse óculos? Ou seja, eu dou para ele claramente que eu não tenho nenhum interesse comercial. Eu não quero estar ligado a nenhuma ótica. Você fala assim, não, eu vou fazer aqui na Savassi. Estou lá na Savassi. Eu viro para ele e dou para ele assim, ó, eu vou te dar o nome de 3 óticas e você procure por esse produto que eu estou colocando na receita e você compare os preços. Tá certo? Porque a ótica ela pode ser muito competente, mas hoje, como qualquer... É uma questão comercial. Às vezes ele vai te oferecer o mesmo produto pela metade do preço de outro. Então, você olha os preços aí e traga para me conferir. Tá certo? Então, ou seja, eu não dou para o paciente a percepção que eu quero indicar. Pelo contrário, eu dou a percepção que eu não quero indicar. O que eu faço em relação à farmácia de manipulação? Eu dou os telefones para o paciente não ficar perdido, porque tem muita farmácia de manipulação, gente, que não é da área de oftalmologia. Manipular colírio, gente, não é fácil. Você tem que estar em câmara estéreo, é muito complicado. Fluxo laminar, não é fácil qualquer. E muitas vão fazer, e você vai estar expondo o seu paciente a risco. Então, eu dou para o paciente, no mínimo, 2 nomes com os telefones e falo, você liga e você veja qual que te dá uma condição mais fácil de te entregar, do preço, etc, etc. Né? Então, e isso eu faço com qualquer tipo de
de compra de algum produto. Eu não indico. Eu dou para o paciente a opção dele escolher o que é interessante mesmo. Agora, se ele está perdido, ele não sabe aonde, ele não tem ninguém, gente, você faz receita um multifocal. Eu já vi pacientes comprar multifocal de 10, 15 mil reais. Um negócio assim que a gente fica chocado, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele vai naquela expectativa, então o doutor receitou, não, o médico... E eles, na hora que são danados, eles vão tentar tirar o máximo do paciente, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, quem pode ler isso aqui para mim? Como lidar com os pacientes mal-sucedidos? Vou nem dizer pacientes que estão com complicações, porque os pacientes que não atenderam a expectativa. Vamos lá, quem pode ler para nós aí? Eu posso. Toda e qualquer Marcelo. complicação cirúrgica deverá estar explícita no termo de consentimento livre esclarecido. Carolina, só uma observação. Nunca cite para o paciente, não, esse problema está naquele termo de consentimento que você assinou. Nunca. O paciente só deve saber que está lá se aquilo partir para uma demanda judicial. Ou seja, você vai dizer para o juiz, não, ele foi orientado dessa possível complicação que é descrita pela literatura, mas você não deve dizer isso para o paciente. Pode continuar. Após a complicação, nunca use o argumento está no termo de É isso consentimento. aí. Seja sincero. O ideal é que o paciente esteja acompanhado por familiar. Seja solidário. Dar assistência em tempo integral. Celular disponível. Compartilhamento. Um colega experiente na área será muito útil. Se você solicitar ajuda a um colega, não o envolva no conflito. Prontuário organizado e detalhado. Considere a possibilidade de ser solicitado. O paciente quer um relatório. Forneça sem questionar o motivo e seja fiel aos fatos. Não atribuir um insucesso a outro colega. Não alegar falta de condições materiais ou instalações, exceto em casos de urgência. Aceitar a insatisfação do paciente como algo natural. Explicar com paciência a outros que entrarem no circuito. Se, a despeito de todo o seu esforço, o paciente optar por uma ação judicial, é um direito de todo cidadão. Exerça seu direito à defesa com um advogado especializado na área, associação médica e sindicato. Não se desespere, considere como um risco inerente à nossa atividade. Aqui, depois eu até gostaria que o Arnaldo falasse um caso que ele ajudou um colega que estava tendo um problema médico legal e o colega depois começou a querer envolver o Arnaldo. Ele vai contar essa história que é quase cômica. Então, gente, para terminar essa apresentação, eu queria... Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Não sei o que eu fiz aqui, não, mas... Deixa eu fechar isso aqui. Stop, tá. Tá, ok. Então, só para terminar essa apresentação, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou posso fazer só contar uma historinha para vocês rapidamente aqui? Bom, vocês sabem que eles falam que médicos uns se julgam deuses, outros têm certeza, né? Uns acham, outros têm certeza. Então, existe uma história da mitologia grega que Asclépios era um deus da medicina que foi colocado no Olympus por Zeus. Só que o Asclépio começou a se sentir tão fera, né? Tão bom, que ele começou a extrapolar os objetivos que lhe foram dados, que era de curar, remediar, consolar. Ele começou a trazer à vida os mortos, dar vida aos mortos. E isso aí incomodou muito a todos os deuses do Olimpo. Não, pera lá, o Esculápio está... O Asclépios, né, que era
Ele está extrapolando o seu. E foram lá reclamar com Zeus. E Zeus resolveu, então, eliminar Asclépios. Acabar com Asclépios. Não existir mais o Asclépios. E aí Apolo intercedeu. O Zeus, ele realmente está muito achando, se sentindo muito superior e tudo, isso aí realmente, mas assim, acabar com ele, destruí-lo, eu acho que é muito. Você podia poupá-lo. Aí o Zeus falou assim, não, tudo bem, mas ele vai tirar dele o poder de Deus, e ele vai ser um ser humano normal. E Asclépios, então, deixou o Olimpo e foi mandado à Terra, já desdeusado, né? Ele já não era mais Deus, então era quem conhecia muito de medicina. Então, Asclépios começou, então, a ensinar a medicina para outras pessoas que tinham interesse em cuidar das pessoas. E, então, eles eram os chamados Asclepíades. Esses Asclepíades eram um grupo de pessoas, e teve um que se destacou muito, chamado Hipócrates, que em 460 tornou a medicina uma ciência, na medida que parou de atribuir à natureza tanto a doença quanto a cura, e começou a trazer para a medicina uma questão mais científica. Então, nós todos, então, de alguma forma, somos sucessores ou descendentes, né, ou sucessores de Asclépios, né, que era esse deus da medicina. Então, eu conto essa historinha porque, realmente, a gente, às vezes, e quanto menos a gente sabe, mais a gente tem essa tendência de se sentir superior. E quando a gente fala se sentir superior, significa tratar os pacientes de forma inferior, como se eles fossem abaixo de nós, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque à medida que a gente vai se tornando cada vez mais capacitado, às vezes a gente deixa se levar pelo ego. E o ego é traiçoeiro. Às vezes a gente começa a se sentir superior e maior do que nós somos. Nós devemos sempre sentir que somos pessoas que devemos estar para cuidar dos outros. E é isso que os pacientes esperam de nós. Ok, gente? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Um pouquinho de humildade não faz mal a ninguém. É isso aí. Excelente, Reinaldo. Pessoal, a bateria do meu headphone está acabando aqui e eu não estou nem conseguindo ouvir direito, mas está cortando. Excelente, parabéns, excelente a sua apresentação, Reinaldo. E semana que vem estamos juntos aí às 19h30, na quarta-feira, ok? Você sabe, gente, só comentar uma coisa interessante. Uma das vezes que eu dei essa aula, uma vez eu dei essa aula num curso que foi organizado pelo Gustavo, sobre catarata. E o curso foi um curso muito legal, lá no Centro de Convenções. Né? E quando eu terminei o curso, eu fui o último que dei a palestra de encerramento do curso, uma moça chegou para mim e foi uma das coisas mais gratificantes. Ela chegou para mim, eu estava lá esperando um táxi, e ela chegou chorando. Ela chegou chorando. E ela virou para mim assim, doutor Reinaldo, eu queria agradecê-lo muito, porque eu estava decidida a largar a medicina, porque eu não estava aceitando a medicina da forma como eu estava vendo. E o senhor conseguiu me mostrar um outro lado da medicina, que é o que eu gostaria de fazer. Então, isso para mim foi muito bom, porque realmente eu falo que você fazer medicina sem se preocupar com o paciente deve ser muito pesado. E eu te falo que eu, da medicina, eu só tive alegria. Então, as pessoas falam assim, por que você não aposenta? Você aposenta para quê? Eu faço uma coisa que me dá um extremo prazer, que eu acho que eu tenho a capacidade de ajudar muitas das pessoas, cuidar das pessoas, e eu não saberia ficar parado, porque eu gosto do que eu faço. Então, por isso que eu não aposento, simplesmente por isso. Então foi muito bom servir de estímulo para alguém que estava
vendo a medicina de uma forma que eu acho que ela não deve ser vista, de uma forma puramente como uma profissão qualquer, como uma forma de ganhar dinheiro, tudo. Aí fica muito pesado. Então fica aí essa reflexão para todos vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Não pode aposentar tão cedo, doutor Reinaldo, tem que ajudar mais a gente também. Não, eu tenho que começar a fazer meu sucessor agora, porque eu tô, mas tudo bem, vamos em frente. Eu Ok, achei Reinaldo. uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho interessante, e às vezes mitiga um pouco aquela dificuldade que eu acho que é justa você não querer vender uma lente importada, uma lente multifocal. Mitigar pelo seguinte sentido: você tem o dever de ajudar, informar e orientar sempre. A gente dá uma aula toda hora, a gente é professor o dia inteiro. Você tem que ficar orientando o paciente, você tem que ficar instruindo, você está dando uma aulinha toda hora. Falar de todas as opções com um paciente do SUS, que seja, é fundamental, ele tem que saber. Ele tem o direito de saber. É um paciente como qualquer outro, né? E é um ser humano, o paciente, naquele momento, o paciente, que merece saber. Porque se ele, por acaso, falou assim, peraí, eu vou postergar essa cirurgia porque eu quero algo melhor. Quanto é que é? Não, não posso falar, tem que consultar com um particular para ver os valores e poder querer um tratamento diferenciado. Ele tem esse direito, tem que saber. Eu acho que a gente tem que informar. Isso não é venda. E outra coisa, para definir um outro ponto, né? É, eu, é, é complicado falar isso, mas eu indico A, B ou C ótica, A, B ou C farmácia, A, B ou C lente de óculos. Eu gosto mais da lente do fabricante tal, é muito da experiência, é da qualidade comprovada ou não, é de alguém que te presta um bom serviço. Ah, mas isso pode caracterizar a venda casada. Pode. Então, prova, tem que provar, tem que ter uma coisa financeira atrelada àquela indicação que você está fazendo também, Você está né? cuidando do seu paciente, né? Você sabe, ô Pô, Cláudio, que uma coisa que é muito importante que às vezes as pessoas não atentam. Gente, essas grandes redes, eu não vou citar quais, elas têm seus próprios multifocais. São multifocais que são fabricados pela própria rede. Então, você receita lá, por exemplo, seja Zeiss, seja Rodenstock, seja Roya, seja Sudop, esses pacientes vão nessas grandes redes, saem de lá com um multifocal que custa, muitas vezes, um preço que é tão irrisório em relação a uma lente de qualidade que o paciente vai ter dificuldade. Então, é evidente que, se o paciente quiser comprar uma lente de baixa qualidade, é direito dele. Mas é importante você dar para ele algumas opções. Eu nunca falo assim, ó, você vai comprar um Zeiss Individual, você vai comprar um Varilux Individual. Não, eu dou para ele o seguinte, ó, existem, quando você vai comprar uma lente, é igual carro. A Volkswagen fabrica desde do Gol até os Jetta. A Fiat fabrica lá o Uno, mas fabrica também um Toro, uma coisa. Ou seja, o nome ele pode indicar um produto de ótima qualidade ou um produto mais simples. É importante você entender o que você está comprando. Então, eu te sugiro que, quando você fizer o óculos, você traga com as marcações e o certificado da lente, que eu posso te dizer se é uma lente de boa qualidade ou não. Mas, se você optar por uma lente de baixa qualidade, você também não tem o direito de exigir dessa lente a qualidade de uma lente superior. Por isso que são lentes de preços tão diferentes. Não adianta você querer comprar um Fusquinha e querer que tenha o desempenho de uma BMW. Então, também eu não fico julgando o cliente contra a ótica. Eu falo com ele, você vai escolher o que você quiser, eu vou te dar o grau. Eu estou te dando umas orientações aqui para que você tenha uma referência. Agora, o que você vai comprar é up to you, quer dizer, você que vai decidir lá
qual que você quer comprar. Tem gente, você está apertado, quer comprar um multifocal mais simples, ele vai te resolver. Mas ele, muitas vezes, ele vai ter alguma dificuldade de adaptação, para dirigir, etc, etc. Outras vezes poderia não ter. O que é importante, quando a pessoa já usa multifocal, você está satisfeito? No meu receituário, quem já viu, está impresso. Usuário de multifocal manter o tipo. Ou seja, eu não indico nenhuma. Se ele já usa multifocal, estou satisfeito? Tô. Então tá bom, então você mantém o mesmo que você já está usando. Se você está satisfeito, vai sair produtos novos? Vai. Mas se você está satisfeito com isso aí, eu te sugiro manter o mesmo, porque aí ele está mais protegido do que se ele ficasse lá com aquele primeiro usuário, que vai estar mais exposto à dificuldade. E lembre-se que, se o paciente não ficar satisfeito, ele vai reclamar com você. Então, você tem que dar para o paciente algum norte, porque quando eu vou, por exemplo, comprar alguma coisa que eu já tenho alguma referência, eu me sinto mais confortável. Né? Agora, então, agora, isso tem que ser feito sem nenhum tipo de interesse comercial. Eu não tenho nenhum tipo de interesse comercial de presentinho, de afago, etc. Nada. Não tem esse interesse. Porque se você criar esse vínculo, você fica refém também. E a pior coisa que tem é você ficar refém. E se tiver que ficar refém, fique refém valorizando você mesmo. Não fica por causa de porcaria, não. Eu acho que ninguém deve se vender. Mas se você tiver que se vender, venda pelo aquilo que você acha que você vale, e não o que os outros acham que você vale. É isso aí. É isso aí, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão vamos terminar, né? Eu tô, Eu, eu eu, tô por conta, eu tô de férias aqui. eu Mas queria saber vocês se o não. doutor Arnaldo está na Suíça. Tá na Suíça, não? Não Alô, entendi também essa blusa Termina dele. contando aquele caso seu. Gente, olha acabou a como é que. bateria aqui do meu headphone. É que eu estou na Não, conta, varanda, que está um Arnaldo. frio, rapaz, está um É vento aqui. rapidinho. Você está na Suíça, não? Estou na Suíça do Belvedere. Está batendo um frio danado aqui na varanda. Ô, Eu gosto de Arnaldo, ficar como na é que. varanda. Conta Mas aquele a varanda caso que eu chega acho que esse é muito horário. pedagógico. Conta aquele caso Hã? que você teve com um paciente, você foi ajudar um colega e o colega quis se envolver no imbróglio dele lá. Ah, exato. Na realidade é o seguinte, é um colega na época, a gente, a gente sempre teve um serviço de monitoria na ocular laser, justamente para aqueles colegas que estão se iniciando em cirurgia refrativa e tal. E na realidade, eu fui monitor desse colega, ou seja, eu não realizei o procedimento, fui lá para ajudá-lo na indicação da técnica mais adequada e da maneira correta de lidar com a cirurgia. Esse paciente, ele fez um PRK, esse colega, ele operou essa paciente, a cirurgia banal, tudo muito bem feito, sem nenhum problema no pé-operatório. Mas essa paciente, 2 dias após a cirurgia, ela viajou com a lente terapêutica para os Estados Unidos, tirou férias. O colega deixou a paciente viajar para os Estados Unidos com a lente terapêutica naquela época que o epitélio ainda estava totalmente aberto. Então, é só para resumir o caso, essa paciente ela teve uma intercorrência grave, ela teve um retardo na reptilização da córnea e desenvolveu um RAIS bastante importante. Essa paciente desenvolveu RAIS e o colega entrou com corticoide para poder tentar melhorar o RAIS. Essa paciente mudou depois para um outro estado aí que não interessa e desenvolveu um RAIS severo, teve uma baixa importante, usou corticoide e desenvolveu um glaucoma cortisônico. Essa paciente voltou a Belo Horizonte, os colegas examinou e, na verdade, indicou para um outro colega fazer uma cirurgia lá, trabeculectomia para poder controlar. Ela realmente teve um glaucoma, era uma paciente alta míope, e ela teve um glaucoma cortisônico e, portanto, precisou fazer uma trabeculectomia. Essa paciente ela mudou para um outro estado e resolveu ajuizar uma ação contra esse colega uns 3 ou 4 anos após a cirurgia. Eu estava de férias na praia, o colega me ligou falando que o paciente tinha ajuizado, se eu lembrava da paciente. Na realidade, como foi um procedimento absolutamente banal, eu nem me lembrava exatamente da paciente, porque foi uma cirurgia de
milhares de PRKs que a gente assiste, não teve nada, nenhum problema no operatório. O problema foi a maneira como o colega, as imprudências da paciente e a falta de experiência do paciente para lidar com isso. Então, resumiu, a paciente entrou em ajuizão contra ele, e a esposa desse colega era advogada, então ela fez lá uma defesa, e ele me mandou, falou, eu vou entrar com uma ação, vou te colocar aí como testemunha e tal, nós vamos ter que viajar para um outro estado para poder... Aí eu, na hora, falei, peraí, faz assim, me manda aí a defesa aí, eu quero dar uma olhada aí na defesa, até para te ajudar e ver o que nós podemos fazer. Ele me mandou a defesa, ele, em todos os momentos, ele colocou assim, orientado pelo doutor Arnaldo, coloquei a lente terapêutica na paciente. O paciente teve retardo de reptilização, liguei para o doutor Arnaldo, ele me recomendou entrar com... Ou seja, ele terceirizou tudo que ele tinha feito. Na realidade, nem foi ele, foi a esposa dele. A esposa dele tinha terceirizado tudo que ele tinha feito, como se eu fosse o responsável por tudo. Então, eu tive que obrigado a ligar para ele e falou, meu amigo, tem jeito de você mandar essa defesa aí, porque, na realidade, sua esposa está terceirizando tudo. Eu não operei a paciente, eu simplesmente orientei, e a sua esposa está colocando como se eu fosse como se você fosse um adolescente e eu fosse o responsável por todas as imprudências que você realizou aí no pós-operatório. Então, caiu a ficha, terminou que a coisa, felizmente, caminhou bem, e ele foi inocentado até pela própria imprudência da paciente, mas ficou uma experiência. Na realidade, a gente quando está participando de um... Se um colega está operando e você está dentro da sala, do ambiente cirúrgico, de uma certa maneira, você também está participando do ato cirúrgico. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E se você, eventualmente, não estiver concordando com a indicação e o tipo de tratamento que vai ser realizado, o melhor é você comunicar isso ao colega e nem ficar dentro do ambiente cirúrgico, justamente para você não ser envolvido em um procedimento cirúrgico que você não concorda com ele. Okay? Então é isso, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta aí ao Reinaldo? A hora é agora. Bom, gente, o Arnaldo deu um depoimento aí. Eu já tive também com o negócio de ser monitor. Tinha um colega que ele, sempre que ele tinha um caso lá, ele me mandava, mandava não, ele ia com o paciente e ele pedia para me operar para ele. Ele operava como se ele tivesse... Eu operava para ele, eu ficava caladinho lá e operava para ele, porque eu não tinha a menor condição de operar, eu não operava. O certo é o seguinte, que teve uma vez que ele chegou lá com o paciente, é um grauzinho pequeno, muito fácil, você pode fazer isso aqui. Deixa eu ver os exames. Não, os exames dele é tudo normal. Não, mas eu preciso ver os exames. Então... Aí pegou e mostrou os exames. Um ceratocone. A pessoa, mas aqui não dá para operar, não. Não, mas tira só um pouquinho. Eu nem vou cobrar desse paciente, só porque é uma política que me pediu, que não sei o quê. Mas isso é imprudência, isso é um erro médico. Eu não posso fazer essa cirurgia. Eu tiro... Só que o senhor quer fazer, quer ajudar alguém, eu acho que não deve. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala, o senhor é responsável pelos seus atos. Então, o senhor faz o que o senhor achar melhor. Depois da terceira ou quarta vez que eu falei com ele, quando eu percebi que ele só estava interessado em resolver o problema dele e queria não estava preocupado com o paciente, era com ele que estava preocupado, nem comigo, eu falei assim, então eu vou sair da sala e o senhor pague e faça o que o senhor achar bem, por bem fazer. Ele, evidentemente, não fez, ou seja, ele queria me colocar como responsável pelo procedimento. Então, felizmente, esse colega já aposentou, nós não vamos ter mais esse problema, não. Então é isso aí, gente, ó. Reinaldo, parabéns, que todo mundo tenha tido uma ótima excelente. folia aí. Pessoal, boa noite a todos. Vê que o Cláudio E tá com a amanhã temos fisionomia cirurgias cansada, hein? lá, a partir de Viu, 11 né? horas no ocular laser. O que foi, Reinaldo? Carolina me deu muito trabalho hoje no ambulatório. Então, valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Muito Até semana que obrigada, vem. doutor Reinaldo, pela aula. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Um abraço.